Eu começo. Já, tá ligado que já começou, né? Não, o que eu ia dizer... Eu começo. Não, espera. Fala! Agora eu tô... Tá, é rápido. Só queria dizer que a gente tá fazendo essa resenha ou esse react a Diário de um Detento, do Racionais, que não tava na disputa enquanto estamos comendo uva, porque minha sogra pediu. E é isso, mãe é mãe, nós vai fazer e é isso aí. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, que vive no estádio, PM bom, passa fome, metido em chaves, dom som, ele sabe o que eu desejo. Eu gosto muito de como o Brown encaixa. Tipo, eu jamais teria essa capacidade. A minha chance é zero, será que Deus ouviu minha oração? Será que Deus aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão, se tiver que não fica desencontrado igual o Windows 27. Ele ainda tá com aquela Garotos podres, amor. Ai, não fica desencontrado igual Garotos podres. Eu acho muito bom. Ouvir a música Johnny, do Garotos podres, pra entender o que ela tá falando. Mata o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Eu acho interessante que essa música ela fala sobre o massacre do Carandiru, né? Se você é jovem, Dá um veja Google. sobre o massacre do Carandiru. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue. Ela fala sobre a visão de quem tava lá dentro. Miséria, ódio, sofrimento, É pesado. Sim, meio que... Eu só vou contextualizar esse continua. É porque todo mundo tem bastante a visão da polícia, do governo do estado de São Paulo, que foi tipo, nada, esse cara tava preso, bandido é bandido, foda-se. Entraram no Carandiru e mataram 111 pessoas. E... é isso, né? Não tem santo, mas até são pessoas, enfim, é meio complicado. É assim, assiste ao filme Carandiru, ouve essa música, se possível leia o livro do Drauzio Varela. Eu sei que hoje em dia estão massacrando ele, o coitado não pode mais fazer um pum que todo mundo cai em cima, mas o Drauzio é uma pessoa muito respeitável. Então lê o livro dele, Carandiru, e entenda um pouco desse massacre. Então, tipo, essa música, em teoria, o Racionais teve acesso a escritos mesmo, a relatos de quem conseguiu sobreviver. E aí você precisa ir atrás da história pra saber como foi que as pessoas conseguiram sobreviver, é bizarro. E eles musicaram esses relatos. Então é tipo, como que foi o massacre do lado de dentro, né? Na visão de quem tava dentro do Carandiru, quem tava preso. Então, tipo, essa música é bem pesada. E é uma música que o Alan gosta muito. Eu conheci de fato a Racionais e aprendi a gostar com o Alan. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, alguma criaca. Outra coisa interessante é que essa música é de 1997. O massacre foi no começo dessa década. Fazia pouco tempo. Não tinha o distanciamento histórico que a gente tem hoje. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. E a linguagem era outra. Então, talvez até você não entenda aí alguns termos utilizados. Querendo ou não, faz quanto tempo? A vida bandida é sempre. São aí 23 anos dessa música. Desse lado do muro, já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral, dia no Carandiru, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia, aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Abril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis, ladrão sangue bom, tem moral na quebrada. Mas do estado eu sou um número, mais nada. Ao
hoje não mudou, né? Pro estado, e aí você tem que entender, aqui a gente tá falando de estado, do estado de São Paulo. Mas quando a gente fala estado, a gente tá falando da União, a gente tá falando do governo federal. Hoje em dia, no meio do coronavírus, é isso. Você, pro estado, é só mais um número. É que cabe lembrar, não só pro estado, né? Pros capitalistas que mandam no estado, tipo o dono do Madeiro, que fala que ele não pode perder por causa de 5, 7 mil mortes. Então é engraçado você ouvir essas músicas, né? Tipo, que tu fala sobre um tipo de contexto, sobre um tipo de momento, e você contextualizar e trazer pra atualidade, pra atualidade, é foda. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tô esse fulano, não tem pá, não tem como. Vou ter que assinar o 121. Amanheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de ponta em quase todo dia. Ter outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se o salafrário sacanear alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. A maioria se deixou envolver. Puros inconscientes que não tem nada a perder. 2 ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários, uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande. Aqui é um ponto que eu acho muito foda do que o Brau fala, porque é isso mesmo. Tem teoria, não sei se você está entendendo até aqui, mas ia ter um acerto de conta de facções rivais dentro da cadeia, que é uma coisa relativamente comum, mas era a brecha. Mas era a brecha que o Estado, que na época era liderado pelo Fleury, precisava. Quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de uma época, e aí é isso que é foda dos vídeos que a gente grava junto, porque aí a gente começa a trazer muita coisa. Mas assim, é importante saber aqui que antigamente a gente tratava das coisas de uma maneira muito diferente. E aí, do mesmo jeito que teve o massacre dentro do Carandiru, gente, pesquisem sobre o Morro do Turano, o que aconteceu, vai atrás pra saber quem é o menor do Chapa. Vai atrás pra saber do massacre da Candelária, que é tipo meio que tudo da mesma época, assim. E é tudo terrorismo do Estado, né? Porque antigamente usava-se desculpa, eu ia falar entre aspas, mas desculpa. Justificativa, desculpa de falar que a pessoa cometeu um crime, então ela deixou de ser uma pessoa, entendeu? Então não tem problema matar essa pessoa, não tem problema apagar essa pessoa. E, tipo, essa música fala muito sobre isso, e aí era isso que eu tava falando. Você tem que entender que quando ele fala que era a brecha que o sistema queria, é porque assassinato era muito justificado na época. Hoje ainda mas hoje é diferente, tipo, e hoje é menos, né? As coisas que a gente viu acontecer, as coisas que a gente ouviu na nossa infância é muito diferente do que é hoje, né? E aí entra um ponto engraçado, né? Nesse momento histórico, a gente tá aqui em março de 2020 e o nosso presidente é um cara que apoia torturador. É um cara que falou de fuzilar a petralhada lá no Acre. E aí deve ser muito bizarro para uma pessoa que vê isso e acha violento, ouvir que na década de 90 era mais violento que isso. Não, então, porque o que o presidente hoje faz, às vezes as pessoas falam, não dá pra levar ele a sério, e passa pano, porque acha que ele tá exagerando. E, gente, não tá, vocês não sabem o que foi o massacre do Carandiru. É o que eu tô falando. Vai atrás de ver o filme, porque o filme retrata, tipo, um tanto, e vai ler o livro do Drauzio. Uhum. E vai atrás saber o que aconteceu no Morro do Turano, quem que é menor do Chapa. Uhum. A gente ouve o rap das armas hoje e a gente acha bonitinho, nossa, ai que legal. É isso aí. Tô enaltecendo o funk, só que, tipo, o que ele conta nessa música é a realidade dele. E aí, como eu não me aguento, o menor do Chapa foi um menino de 13 anos que na época que viu a polícia invadindo o Morro do Turano.
que é um morro no Rio de Janeiro, eu não sei dizer geograficamente onde fica, e a polícia matou todo mundo. Eu não tô falando que a polícia matou todo mundo, a polícia matou todo mundo. A polícia simplesmente subiu atirando, tipo, mas é mulher, mas é criança, mas tá vindo da escola. Morreu todo mundo, morreu velho, morreu criança, morreu trabalhador, morreu bandido, morreu mãe de família, morreu todo mundo. Era assim que eles resolviam as coisas até então. Quando a gente fala muito sobre o que tá acontecendo na política, sobre a gente odiar tantos caras, como Witzel, como Dória, como Amoedo, como do Bolsonaro, é disso que a gente tá falando. A gente viu já essas coisas acontecerem, a gente viu esse tipo de gente no poder já. E eles não se importam. Não se importam. A vida é número. Hoje em dia a vida é número produtivo. Na época era um número que dava despesa e gasto. Eles invadiram o morro, metralhando todo mundo. E o menor do Chapa sobreviveu como aconteceu no Carandiru, como aconteceu em outros massacres, tipo, se fingindo de morto, tipo, pegando o sangue da pessoa que tava do lado, que provavelmente era um parente, esfregando na cara, esfregando no corpo e ficando embaixo da pessoa, porque eles subiram, do mesmo jeito que foi no Carandiru, eles subiram e as pessoas que estavam meio agonizando, as pessoas que eles achavam que não tava tão morto, eles metralhavam de novo. E é aquele negócio de cena de filme, de passar chutando, empurrando com a arma, se mexeu, toma um tiro. Foi isso que a polícia fez lá no Rio, foi isso que a polícia fez aqui no Carandiru. Então, tipo, gente, é muito sério isso, é muito sério. Então, quando o Brown tá falando que esse acerto de conta... Tem gente que fala, tipo, tem essa teoria, que tudo foi realmente arquitetado pelo governo. Todo mundo sabe que o Fleury era um falcínora. E então todo mundo fala que foi desde o acerto de conta já foi planejado pelo governo, porque eles queriam fazer isso mesmo. Quem não conhece, Carandiru era um dos maiores presídios da América Latina, era muito superpopulado, tipo, muito, era bizarro, era um negócio que tipo não existe. Tinha capacidade, antigamente eu lembrava dos números, mas era assim. Tinha capacidade pra... Não lembro de cabeça, então vou só retratar. Tinha capacidade pra 600 pessoas, tinha 3.500. Era tipo um negócio bizarro. E era um... Ao mesmo tempo que funcionava muito bem, até por conta das questões dos pavilhões, tudo mais, vai atrás e descobre como era. Mas, por um lado, como funcionava muito bem, também era um lugar tipo bizarro, que acontecia muita coisa ruim. Porque sempre tinha uma rebelião foda, sempre acontecia muita coisa bizarra no Carandiru, assim, tipo, então... Era um lugar que o mundo olhava todo dia, sabe? Tipo, tinha os olhos do mundo olhando pra cá pro Carandiru, tipo, todos os dias. Sim. E aí tem uma... Então eles precisavam de uma desculpa de esvaziar um pouco. É uma das teorias das pessoas que contam, eu nunca fui aí tão atrás pra checar. Mas, tipo, falam que... precisavam tirar um pouco da população carcerária, não tinham o que fazer, não sabiam como fazer, então engendraram desde esse acerto de contas, que foi um cara que não tinha nada a perder, como o Brown fala, então não tinha ninguém esperando lá de fora, não tinha perspectiva de nada, que ou ganhou um dinheiro ou não, foda-se, aceitou e foi arrumar a briga com os caras que era o que precisavam, e tipo... bizarro. É isso, sabe? Tipo, o ser humano é descartável no Brasil, como modo usado Bombril. Essa música, ela explicita muito a realidade do sistema carcerário. E aí, como a Ana Lídia até falou anteriormente, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Além de explicitar a realidade do sistema carcerário, essa música, ela deixa muito claro como o sistema carcerário não funciona, né? Como o sistema carcerário, em teoria, busca cumprir algumas funções, que é retirar as pessoas que oferecem risco da sociedade, essa é uma das funções, né? E devolver essas pessoas da sociedade adequadas para viver nessa sociedade. E não cumpre nenhum nem outro. Primeiramente, não retira as pessoas da sociedade porque a justiça é seletiva. Então, as únicas pessoas inadequadas que serão retiradas vão ser as pessoas que são consideradas inadequadas e não têm meios
E aí eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de origem, para pagar um bom advogado. Você tem gente presa porque não teve dinheiro para pagar a multa que o juiz determinou. Ou seja, você está preso porque você é pobre, basicamente. Porque se você tivesse pago a multa... E aí você pensa, não pagou uma multa, isso faz com que você seja um risco para a sociedade? Não me parece muito um risco. Toma aqui, vou te matar, como? Com esse boleto. Tipo, não me faz muito sentido. As empresas fazem isso com a gente. As empresas fazem isso com a gente, mas a gente não consegue fazer isso de volta, né? Eu gostaria às vezes. No entanto, você pensa em coisas como a quantidade de prisões provisórias. Gente que está aguardando o julgamento há 4, 5 anos. E está lá. Não tem nenhuma comprovação de que essa pessoa seja de fato um criminoso. Mas ele está lá. E aí olha que interessante. Você tem facções rivais. Vamos pensar no Rio de Janeiro. Que você tem o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, que são as maiores, mas existem outras. Mas no Rio de Janeiro você tem o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. São facções rivais. Você, vamos supor, não pagou pensão. Vai preso. Vai preso. A qual facção você pertencia quando você cometeu o crime de não pagar pensão? A nenhuma. Você estava no bar, sei lá, ou você estava desempregado. Eu não sei. Mas você não tem um envolvimento com grandes grupos criminosos. Não tem. No entanto, no momento que você vai para a prisão, independentemente de você ter sido ou não julgado, você precisa escolher para onde você vai. Ou seja, o próprio Estado força o neo-detento a escolher a qual facção criminosa ele vai pertencer. Porque uma vez que ele vai para o lado do Comando Vermelho ou para o lado do Terceiro Comando, automaticamente ele deve prestar lealdade a este lado. Caso contrário, ele vai morrer. Na melhor das hipóteses, né? Caso contrário, ele, a família dele corre risco. São inúmeras questões. Ou seja, você tem uma pessoa empurrada para a criminalidade pelo Estado, de modo que o Estado posteriormente possa justificar eventualmente a morte dessa pessoa, a morte de um inocente que parecia essa pessoa, ou a morte de uma pessoa que não tem nada a ver e estava voltando da escola com sua mochila, ou então teve um guarda-chuva confundido com um fuzil, ou então era uma criança que tomou um tiro de graça, né? O Estado consegue justificar essas balas perdidas que nunca chegam no Morumbi, nunca chegam em Higienópolis, dizendo, mas é a bandidagem, né? E aí você vai me dizer que o cara que não pagou pensão, eu não estou falando que é certo não pagar pensão, veja bem, mas o cara que não pagou pensão, ele está no mesmo patamar do cara que controla a entrada de armas no Brasil, do político que controla a entrada e divulga e comércio e distribuição de drogas. É sério que a gente coloca essas pessoas no mesmo patamar? É sério que a gente não para pensar que se uma facção criminosa do tamanho das facções que a gente tem armas de uso exclusivo das Forças Armadas russas, elas conseguiram essas armas com alguém das Forças Armadas? Então, tipo, é muito ingênuo quando a gente olha e fala, tá lá, é bandido. Eu ia chegar aí, porque aí a gente tá falando do moleque que tava puxando o muro e pegou o policial num dia que ele tava de mau humor. Tá falando do cara que tava na manifestação contra o governo e eventualmente teve um spray de pimenta descarregado na cara. A gente tá falando... do cara que deu o azar de nascer negro. Sim, mas o que eu ia dizer, a gente tá falando do cara que roubou um carro porque pediu dinheiro para um agiota para sustentar a família e não teve alternativa ou não encontrou alternativa. De novo, a gente não tá justificando nenhum crime. Aliás, o Alan também, mas eu sou a primeira pessoa a ser contra crime, mas... Tá falando da pessoa que não teve condições, não teve alternativa na época e pediu dinheiro para um agiota e para não ter a família morta, nem pela fome, nem pelo agiota, roubou um carro. E aí você tá falando de um cara que
uma coisa que o Alan sempre fala. Cuidado, não é um doido, um maníaco doente. É um bandido que estupra, que corre atrás das menininhas na saída da escola. E você tá falando do cara que matou a própria tia, picou e pôs na geladeira. Não que a gente conheça alguém que tenha feito isso. Mas você tá falando, tipo, de todas essas coisas e falando que é a mesma coisa, entendeu? E que eles têm que conviver. Eles têm que conviver entre eles. Nesse momento, alguém pode interromper e falar, não, veja bem, vocês estão sendo ingênuos, porque os presídios eles são divididos por presídios para crimes hediondos, presídios para crimes não hediondos, né? Pessoas de periculosidade X vão pra cá, de periculosidade Y vêm pra cá, e aí eu lembro que a gente vive no Brasil. Na teoria, deveria ser separado. Tanto quanto era o Carandiru. Por isso que a gente tava falando, eu tava falando, tipo, vai dar uma pesquisada e ver como era o Carandiru. Mas, tipo, cada pavilhão era um tipo de delito. Né? Tipo, os crimes que conversavam entre si ficavam em determinados pavilhões. Sendo o pavilhão 9 o pavilhão mais temido, porque era o pavilhão de crimes hediondos. Mas ainda assim a gente tá falando no sistema real, é a mesma coisa que a gente tá falando do Carandiru. Se a gente tá falando que ele era infinitamente acima da capacidade real que ele tinha, é sério que você acha que tinha essa divisão lá dentro? Bonitinho. Tanto que no filme... Presos uniformizados. E por cor. Você é leve, vai pra aquela cor. Tanto que no filme, assistam de verdade... Independente do diretor, de quem é o diretor, assistam o filme, que o filme é bom. Uhum. Um dos moleques que morre, e é bizarra a morte do moleque, é um moleque. E ele não tava, tipo, ele... É um moleque, gente. Tipo, ele tava emocionado. Emocionado, que eu digo, é porque ele achou que ele podia vingar um monte de coisa, fazer várias coisas. Mas era um moleque, ele não tinha nada na vida, assim, sabe? Não era, tipo, um puta bandido, puta merda, o cara era do mal. Não era um moleque. E ainda assim ele tava lá, tipo, no meio dos caras. É foda. Vamos voltar? Vamos. Ou são racionais? No Brasil, como modos usado ao bombril, cadeia, guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz, ratatatá, sangue jorra como água, do ouvido da boca e nariz, o Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez, morreu de bruxos no Salmo 23, sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro, vai pegar HIV na boca do cachorro, cadáveres no poço, no pátio interno, Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e ri como a hiena. Ratatatá, florir sua gangue, vou nadar numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário do detento. É isso, né? Acho que, de novo, né, a gente contextualizou bastante, a gente fez um vídeo bem longo, tentando... O Alan, pra quem não sabe, é abolicionista penal, conversem com ele a respeito. Acho que todo mundo que tá vendo são nossos amigos, então conversem com ela a respeito. Eu acho que cabe explicar o que é abolicionismo penal, porque embora a etimologia se junta, né, fica clara, acho que cabe. Acho que não. Acho que você podia fazer um vídeo só sobre abolicionismo penal. Não, mas só explicar o que é por cima, assim. Explica. Posteriormente a gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? Eu acho que sim. Abolicionismo penal é a ideia de que nós precisamos abolir o sistema penal. Entendeu? Abolir cadeia. Entendemos que as cadeias não cumprem sua função e precisamos fomentar novas formas de segurança social, segurança pública. Porque a gente já viu que botar um monte de gente dentro de uma jaula não funciona. Pronto. É isso mesmo. Então, tipo, eu acho que a gente contextualizou bastante. Quem conhece nós dois sabe que um vídeo feito pelos dois só podia ficar gigante. A gente fala muito.
Mas eu acho que principalmente para os mais novos é sempre bom apresentar as coisas. Porque a gente não chegou onde a gente tá de graça, não foi do nada. Então eu sempre gosto bastante de trazer um pouco do que era os anos 90 e dos anos 2000, que eu acho que foram momentos cruciais, momentos de virada em vários aspectos para a humanidade. Então eu sempre falo muito dessa época. E fizemos esse react, ou essa resenha. Acho que no terceiro vídeo a gente vai dar um nome certo do que a gente vai chamar. Esse vai ser considerado episódio 0, como eu falei no começo. Quando o Alan começou a lançar as bandas que ele tava afim, a minha sogra mandou uma mensagem pra ele falando: Diário de um Detento do Racionais. Como as pessoas perguntam por que eu sou assim. Como pedido de mãe é um pedido de mãe, estamos fazendo então essa resenha / react especialmente para a Dona Sogra. Te amo, Dona Sogra. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente falou bastante, mas eu acho que é isso. Ouçam essa música, tipo, prestando atenção na letra. Assistam ao filme Carandiru, aproveita aí a quarentena. Aproveita também para ler o livro Carandiru, do Drauzio Varela. Primordial. Dá uma pesquisada, ver o que aconteceu, como foi o massacre da Candelária, o que aconteceu no Morro do Turano, quem é menor do Chapa. A gente pode depois organizar pra gente sentar e debater umas ideias, conversar. E aqui já que nós já inseriu, né, eu tava quieto, mas a minha irmã, Aline de Assis, se vocês querem treinos pump aí pra quarentena, sigam ela. Ela fez uma enquete, né, sobre o que fazer na quarentena, e eu vou compartilhar com vocês o que eu falei pra ela. Baixa Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, maravilhosa, que além de feminista, ativista negra e tudo mais, também é uma abolicionista penal dos Estados Unidos, membro do Partido dos Panteras Negras e tudo mais. Ela esteve no Brasil recentemente. Rainha, diva, maravilhosa, perfeita sem defeitos. Sensacional. Procurem saber quem é Angela Davis, porque ela dá uma inserção muito interessante do ponto de vista estadunidense e posteriormente mundial, sobre o porquê de nós sermos críticos. Eu falo nós porque eu também sou, e a Ana Dias também sermos críticos à realidade penal, sermos críticos ao conceito de cadeia e sistema carcerário como ele é apresentado hoje. Mano Brown falou disso em 1997, no disco que contém essa música, né, que é o Sobrevivendo no Inferno, o disco de rap mais vendido da história do Brasil. Recomendo ouvir, pelo seu valor cultural, histórico. Mas lembrem, Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis. Vamos bater um papo, vamos tomar um café, mantenham-se seguros, quarentena, não saiam de casa, assistam nossos vídeos. Comenta aí o que vocês acharam, vamos trocando uma ideia. Gente, é isso. É isso? É isso. E que nota? Como eu falei, eu gosto do Crescendo, eu gosto muito do jeito que o Brau vai encaixando as frases na música. Eu acho que eu sou muito crítica, não dou 10 ainda, então eu dou 9,5. Mas é do caralho, eu gosto muito. Bom, pelo valor histórico do que foi o disco Sobrevivendo no Inferno, de como essa música trouxe uma nova dimensão para o que era o rap nacional, além de ampliar a cabeça das pessoas. E aí eu vou fazer uma pequena inserção aqui de novo, sou desses, né? Nós temos bastante dificuldade, brasileiro tem bastante dificuldade em entender o seu contexto no momento desse contexto, inserido no contexto. A gente precisa se afastar. Por exemplo, eu fiz o meu ensino fundamental e médio entre 1993 e 2003. O que quer dizer o quê? Eu não estudei o Collor, porque meio que estava acontecendo na época, assim. O Collor foi em 92. Então não tinha livro, não tinham escrito livros ainda sobre Fernando Collor. Então eu, na minha época de colégio, não estudei sobre o Collor, porque estava muito perto. E aí a gente brasileiro, a gente acaba não conseguindo entender muito bem os contextos nos quais nós estamos inseridos, porque ninguém produziu nada sobre eles ainda pra gente se basear.
Hoje é diferente, hoje a produção é mais dinâmica, você tem blog, você tem canal do YouTube e tudo mais. Mas naquela época, colunas, exatamente. Naquela época não era tão dinâmico assim. Então as pessoas ainda tinham a visão do massacre do Carandiru, que foi a visão que foi vendida pela mídia, foi a visão que foi escrita pelos caras que chegaram atirando. Então ter uma visão crítica, assim, 5 anos depois que o negócio aconteceu, é um lance muito revolucionário para a época. Então, por tudo isso, a minha nota para essa música é 10. É isso, gente. Muito obrigado. Comenta aí. Segue nós!